A sua vinda ao programa Luiz Lopes com o Povo. Boa tarde a você, meu prezado Luiz Lopes. Boa tarde a todos que compõem esse programa. Houve a necessidade do surgimento de uma terceira via em Forquilha. Por que essa denominação terceira via? Por que não primeira ou segunda? Ou por que não simplesmente uma nova opção? Porque já existia o prefeito atual, existe o ex-prefeito, e que, como você mesmo disse, provavelmente deverão ser candidatos, e que quando nós, em 2013, efetivamente começamos a visitar mais efetivamente as pessoas para conversar sobre política, até porque nós lidamos na política de Forquilha desde sua emancipação, participamos naquele momento mais efetivamente como estudantes, mas que participamos da primeira eleição, da segunda, enfim, todas elas, querendo dar nossa contribuição a nível de município. Porque eu acho que a política deve ser feita para que todos participem, da seguinte forma: se você achar que política não é para você, então você vai entregar para as pessoas que não são bem intencionadas. Se você quer ser candidato é porque você não concorda, não está satisfeito com o que temos em Forquilha. O que é que precisa mudar e como mudar? A questão de falhas, nós sabemos que existem muitas, né? Tanto na primeira, como na anterior, como na atual administração. Sim. Agora, o que a gente leva, que a gente prega na política que a gente está fazendo, é uma política com P maiúsculo. É fazer política exatamente com conscientização das pessoas. É fazer política conversando, sem denegrir mais. Inclusive, nós somos sabedores que tanto um como o outro grupo político tem falado de que a gente tem feito uma política séria, uma política sem denegrir mais. O grupo, não é o grupo, mas é parte, a linha de frente do grupo do ex-prefeito, e isso é ruim para o município. Já trabalha como se a eleição fosse daqui a um dia, já faz uma espécie, já trabalha, já bate, já faz campanha como se a eleição fosse amanhã. Isso o grupo do ex-prefeito Edmundo, que aliás foi um bom prefeito, o doutor Edmundo, lá naquele município. Isso é incontestável. Mas o grupo, ele próprio, é claro que é coordenado por ele, já faz como se a eleição fosse amanhã. E isso que o doutor Edmundo coordena, esse trabalho de política de oposição mesmo lá, é muito ruim para o município, não é bom para o povo não. O cidadão que está lá no distrito, que está lá no bairro, que está desempregado, que está querendo assistir um carro-pipa, não ganha nada com o fato de que da Forquilha está brigando como se a eleição fosse amanhã. Não é momento. Isso é muito ruim para o povo. Também dificulta a administração do prefeito atual. O prefeito atual também sofre, porque ele tem dificuldade para resolver os problemas e acaba não sendo positivo isso. O fato de se antecipar a eleição, como ocorreu em Forquilha, por parte do grupo do doutor Edmundo, que, volto a dizer, foi um bom prefeito, foi um grande prefeito no município de Forquilha. Os fatos estão lá para comprovar isso. Agora, se a gente vê questão de marco do ex-prefeito, a gente vê o seguinte: qual foi a grande construção, a grande obra do ex-prefeito? A gente procura o grande, vou dizer assim, esse aqui foi o grande vulto da administração passada. Dificilmente a gente vai encontrar. O que a gente viu muito foi... Não vai, se é grande dá para saber se tem ou não. Tem não. Oi? Um grande marco tem ou não? Se é grande dá para ver. Não vejo. E assim, o ex-prefeito que eu falo é o doutor Edmundo, né? Eu não... A questão de, como eu falei, eu não cito nomes. E assim, o que nós observamos... Porque tem um magote de ex-prefeito, né? O ex-prefeito, o último, né? Uhum. Por mais que alguém queira criticar o doutor Edmundo, que foi prefeito do município de Forquilha, ele deu um exemplo para Sobral. Por mais que alguém queira criticar o atual prefeito, que tem 3 meses, aliás 3 anos de mandato, ele deu um exemplo para quem manda em Sobral há mais de 20 anos. Ambos realizaram um concurso público, com suas falhas, talvez com seus defeitos e as críticas, mas eu quero dizer que o doutor Edmundo e que o prefeito Gerlazo, o atual prefeito, estão dando um exemplo para quem manda em Sobral há mais de 20 anos. O ex-gestor fez o concurso, chamou alguém, outras pessoas
deixou de ser O chamado. ex é o doutor Edmundo. Isso. E o atual prefeito fez, e foi pior ainda, porque muitas pessoas ainda não foram chamadas e existem pessoas trabalhando hoje, né, na gestão que não são concursadas. Quer dizer, se existe vaga, se tem temporários trabalhando, então é porque há vaga. Então vamos chamar quem for concursado. Né? Então essas questões, não só fazer concurso, mas chamar as pessoas que foram concursadas, porque cria uma expectativa para aquela pessoa que fez o concurso para que fosse chamada. Eu acho que prefeito, ele erra e ele acerta. Portanto, é assim, a gestão tem que ser do prefeito, só que conduzido por um secretariado que não seja especificamente da família. E isso aconteceu em praticamente todas as gestões, inclusive quando o ex-prefeito falava muito que não iria acontecer isso, porque na gestão do Raimundo Prata acontecia, ele simplesmente, educação, saúde, ação social, tudo era da família. Isso aí também eu não concordo com esse tipo de posicionamento. O ex-prefeito, doutor Edmundo. Isso. Por que você não quer falar o nome dele? E no atual também. Mas por que você não fala o nome? Porque eu não faço. É uma só curiosidade que eu não tenho. faço marketing para os outros. Sei. Entendi. Né? Nós queremos citar o seguinte: um erro, por exemplo, o gravíssimo do Edmundo. Agora eu citei lá o nome que você pediu tanto para eu citar, o seguinte: na gestão dele, os universitários sofreram muito. Por quê? E muitas vezes não tiveram ônibus. E esses universitários precisavam fretar ônibus e dividir as suas passagens, pra onde? Pra Fortaleza, pro Piauí? Pra vir aqui pra Uva. Pra Sobral? Pra Sobral. Pois é, triste. Pagavam o carro, dividiam. De Forquilha pra cá, o prefeito não mandava, o doutor Edmundo como prefeito. Muitas vezes tirou o carro dos universitários. Né? Isso aí é O lamentável. prefeito mandava ônibus de Limoeiro do Norte pra Mossoró. Manda 4 ônibus de Limoeiro do Norte, município que fica a 110 km de Mossoró. De Morada Nova manda para Quixadá, de Senador Pompeu manda para Quixadá a 100 km, a 12 km, o ex-prefeito não mandava, é triste. Foi lamentável, que marcou muito a história dos jovens, dos universitários do nosso município na época, né? Hoje formados, graças a Deus, muitos formados e que já tem sua carreira bem direcionada. E o atual gestor, o que é que ele fez? Grande erro do atual gestor é que ele fez o seguinte: em sua campanha, eu acho que campanha você não pode prometer tudo, porque você não vai fazer tudo. Você vai fazer uma administração voltada para atender a comunidade. Sim. Então houve muita promessa, né? E existiu o que nessas promessas? A falta do cumprimento. Né? Foi prometido médico 24 horas. Existem alguns médicos lá, mas ao pé da letra o médico 24 horas não é cumprido. E qual o seu pensamento para uma administração? Eu quero fazer juntar duas coisas diferentes. São qual? São quais? Primeiro, é que o ex-gestor deixou a desejar na questão do trato com o ser humano. As pessoas merecem ser bem tratadas. As pessoas merecem ser... Isso o senhor está falando do prefeito ou do ex? Do ex-prefeito do Edmundo. Doutor Edmundo. Então, assim, ele maltratava o povo. Não, existe uma dificuldade muito grande do ex-prefeito de acolher bem as pessoas carentes. Olha bem, as pessoas... Ele não recebia o povo, como vezes, existe essa dificuldade de receber, existe a dificuldade de conversar. Nós temos inúmeros relatos de que ele realmente tem essa dificuldade do bom trato com as pessoas. Isso tratava mal o povo pobre, é isso? Não dá muita oportunidade. É isso que eu falei, que eu peguei. Não trata bem e que não adianta... Quem é feio é bonito, quem não trata bem, trata mal. Não adianta dizer assim, mas na minha administração tinha alguém que tratava bem. Olhe bem, gestor público tem que tratar bem e tentar atender dentro da medida do possível. Prefeito é servidor público. Diante disso, isso é tanto que foi prova que em 2012 deixaram de votar no candidato dele, do ex-prefeito, para tentar uma opção. Qual seria a opção? O atual prefeito. Jogando nele, porque na campanha ele demonstrou realmente ser muito próximo ao povo, dizendo que iria ser diferente, só que essa promessa ficou um pouco só na promessa, porque as pessoas ainda continuam, pelo menos o seguinte, que possam ser até bem tratados, mas o fato é que eles não estão recebendo os benefícios que foram prometidos. Então, nós vamos juntar o útil ao agradável. A grande gestão junto ao social que deve ser feita em nosso município. Abraço, está aí, portanto, é o presidente do PPS no município de Forquilha, o senhor Carlos César, aqui no programa Luiz Lopes com o Povo.